A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos alegres, felizes de estar na presença do Senhor. Já agradecemos a todos que estão conosco, a todos que vão assistir essa programação, na KTV Canal 38, pelas redes sociais, você que já está acompanhando aí ao vivo, compartilhe essa live, com sua rede de amigos, porque o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O programa Resgatando a Família está aqui todas as quartas-feiras, às 18 horas, nesse mesmo horário, com a bênção do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom ouvir a palavra de Deus. Você que está aí do outro lado, você que está assistindo, você é um escolhido de Deus, porque Deus, através da sua palavra, tem falado ao seu povo, tem orientado o seu povo, tem orientado as famílias, o programa Resgatando a Família, é um projeto do Senhor, é um programa que nasceu no coração do Senhor, onde nós estamos aqui todas as quartas-feiras, trazendo uma palavra para o seu coração, como está a sua família, como anda a sua família, como está o seu lar, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, tem tido comunhão no seu lar? Então o Senhor, que a presença do Senhor já esteja aí no seu lar, que a comunhão do Senhor possa invadir o seu lar nesta quarta-feira e que você possa ser abençoado, você e toda a sua família. A palavra do Senhor tem poder para libertar o povo. A palavra do Senhor, ela é o refrigério para a nossa alma, Como está o teu coração nesse finalzinho de tarde, nesse comecinho de noite? Como está? Você está angustiado? Você está preocupado, Então tantas coisas que vêm ocorrendo, no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, no mundo, mas nós temos uma certeza que Deus nos sustenta, é Deus que fala através da tua palavra e que direciona as nossas vidas. Então saiba que o Senhor quer falar com você nesta noite. O Senhor tem uma palavra que vai trazer paz para o seu coração. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente. O Senhor venha falar mesmo aos nossos corações. Queridos, nós estamos necessitados, sedentos de ouvir a voz de Deus, Em meio a tantas vozes nesse mundo, nós precisamos realmente ouvir a voz do nosso Criador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Existem muitas pessoas sedentas por ouvir a voz de Deus. Por isso nós pedimos, se você puder compartilhar essa live com pelo menos 1 ou 2 amigos que precisam de uma palavra de Deus, peça ao Espírito Santo, traz à minha memória alguém que precisa ouvir essa mensagem. Faça essa oração aí na sua mente rapidamente e envie essa live para 2 ou 3 pessoas que o Senhor colocar aí no seu coração, porque eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa para libertar-nos, para libertar os cativos, os aprisionados. É isso que nós precisamos, é isso que a nossa sociedade precisa. A nossa sociedade precisa de Deus, e é isso que nós estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, no nosso programa Resgatando a Família, trazendo uma palavra de família, uma palavra ao seu coração. Glória que vai edificar a sua vida, a sua família. Amém? Nós já queremos orar e colocar essa live na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha direcionar do início ao fim, para que o Espírito Santo venha tocar profundamente seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós colocamos
essa live que está sendo transmitida agora Senhor, diante Tu do és Senhor. maravilhoso. Nós estamos aqui, Pai, para anunciar as boas novas verdade, do Senhor, Pai. a Nós palavra queremos do Senhor. anunciar a Tua Sabemos, palavra, Pai, que existem inúmeras pessoas nesse momento Aleluia. que estão sedentas Estão angustiadas, e não Senhor. sabem por que elas estão Senhor, sedentas, tão preocupadas, angustiadas, Senhor. preocupadas e perdidas. Senhor, em Mas, nome de Pai, Jesus, elas Pai. precisam do Tem encontro misericórdia de nós, Senhor. com o autor da vida, que é verdade, Cristo Jesus. Senhor. E é por isso nós oramos, nós Senhor, nós te intercedemos, louvamos, Senhor. Pai, para que o verdade, Senhor fale a cada coração, Fala sim, para que meu o Senhor Pai. alcance vidas, para que o Sim, Senhor meu Deus. alcance famílias nesse momento, Senhor, em nome de em Jesus, nome para que o de Senhor Jesus. possa, através dessa live, estar adentrando em lares, aleluia, estar Senhor. adentrando em casas agora, Pai. Sim, meu Ó Pai, Deus, em nós nome de queremos Jesus. profetizar sobre as famílias a bênção Aleluia, do Senhor, Senhor, a bênção do aleluia. Senhor que enriquece e não acrescenta dores, Aleluia. aquilo que o Senhor tem para o seu povo, Pai, que eles É possam verdade, meu receber nesse momento, verdade, em meu Pai, nome em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Nós Deus. oramos que o Espírito Santo de Deus conduza Glórias do início a ao Deus. fim, para a honra e para a glória do teu santo e precioso nome. Amém. Glórias a Deus, Deus é maravilhoso. Amados, compartilha essa live aí com a tua rede de amigos, porque o Senhor tem uma palavra hoje poderosa, uma palavra que vai falar ao seu coração, é uma palavra que vai tirar toda a angústia, a preocupação do seu coração. Ele é o nosso Pai e Ele quer falar com os teus filhos. Então compartilha essa live em nome de Jesus. E agora nós vamos chamar os nossos patrocinadores, aqueles, né, que nos ajudam a levar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you
in this town, I don't wanna go, 'cause it feels like home. Terrace and into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is the place. Amém, glória a Deus. Glória a Deus para Azul Cargo Express, para Super Alto. Você está precisando comprar um carro, um veículo, vai ali na Super Alto, fala ali com o Toninho. O Toninho vai te atender ali com muita simpatia. Glórias a Deus. Está conosco também a Vistoria União. A Vistoria União, ela está ali na rua JV da Cunha Silva, 1825. Você que está necessitando aí fazer uma vistoria veicular, carro, moto, na carretinha, o que você estiver necessitando, vá ali na Vistoria União. A Vistoria União é fácil de você encontrar, está bem ali na esquina do Poupa Tempo. Fala ali com o Nicolas, fala ali com o Gustavo, você vai ter um atendimento ali 10, você fará a tua vistoria ali com agilidade, eles farão a tua vistoria com agilidade, com segurança e rapidez. Falou em vistoria? Vá ali na Vistoria União. Glórias a Deus. Amém. Glória Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Nós estamos felizes, Amém. Porque o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado ao nosso coração. O Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor é bom. E Ele sempre nos socorre, O Senhor sempre fala conosco, Glórias a Deus. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir o Senhor. Nós queremos já dar um alô para o Oséias Leite, nosso irmão Oséias. Glórias a Deus, Oséias. Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. A Cristiane também, Silva, ela está acompanhando, minha amiga de velhos tempos longas datas, Cristiane. Uma bênção a Cristiane, missionária, leva a palavra do Senhor aí em muitos lugares. Eu acompanho muito ela nas redes sociais, tem levado aí a mensagem do Senhor Jesus. Eu conheço ela há muito tempo, é uma pessoa maravilhosa. Cássia Cavalcante também, ela diz a paz do Senhor Jesus. Um abraço para a Cássia também, que Deus possa abençoar a sua vida, Cássia, a sua família. Maria Koyama também está acompanhando. Glórias a Deus. Tem outras pessoas acompanhando, mas aqui a gente não está conseguindo visualizar. Mas nós já queremos adentrar na palavra do Senhor, que é o que tem de mais importante nessa live é a palavra do nosso Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor, ela pode mudar o curso da sua vida. Glórias ela pode a Deus. Mudar o curso de uma família. Ela pode mudar o curso de uma geração. A palavra do Senhor, ela é viva, Ela é viva. É como Jesus fala, é a própria vida, ela tem vida. Quando você tem um encontro com Cristo Jesus, você acha que Deus está fazendo uma obra somente na sua vida? Não. Quando você tiver um encontro com Cristo Jesus verdadeiramente, Ele está fazendo uma obra na sua geração. Glórias a Deus, é verdade. Na sua família. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos meditar um pouquinho no texto de Mateus 15, versículo 21, que vai contar a história da mulher cananeia. Uma mulher cananeia demonstra fé. Olha que interessante esse título, Uma mulher cananeia demonstra fé. Às vezes nós usamos a palavra fé assim da boca para fora, eu tenho fé, tal, mas às vezes nem é a fé verdadeira. A fé é como um jargão, Como um jargão. E não, a fé é algo profundo. A fé, nós já falamos aqui que a fé é obediência, a fé tem atitude, é submissão a Deus. A fé verdadeira é aquela fé que se submete a Deus, que se submete a Cristo. Então, ela fala, esse título aqui na minha Bíblia, não sei, a Bíblia às vezes muda o título, mas fala, a mulher cananeia, ela demonstra a fé. E nós vamos entender
a profundidade que o Senhor está falando através dessa palavra. Essa palavra, ela pode tocar profundamente no seu coração, trazer libertação para a sua descendência, trazer libertação para a sua casa. Essa mulher estava passando por um grave problema familiar, né? A palavra de Deus fala: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha que palavra interessante. Como é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a declaração de Jesus para essa mulher no final desse texto é: mulher, grande é a sua fé. Mas até Jesus declarar a ela que grande era a sua fé, essa mulher passou por muitas provações. Ela passou por muitas provações. Então, nós vamos estudar aqui, até coloquei como título, que a fé e a humildade, elas são irmãs, elas andam juntos. Para que você tenha uma grande fé, é necessário também que você tenha um coração humilde para receber a palavra do Senhor e, mais do que receber, se submeter e praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então essa mulher, ela chega até Cristo Jesus necessitada demais de um milagre. Ela estava com um problema que não era brincadeira, era coisa séria. Né? Ela estava aflita. Né? Ela estava aflita. A filha dela estava passando por um problema gravíssimo. A palavra fala que ela tinha uma filha que estava endemoniada, estava sofrendo muito. Existem traduções da palavra do Senhor que fala que essa menina estava terrivelmente endemoniada, terrivelmente. E nós, observando esse texto, nós vamos ver que Jesus, ele trabalhou de uma forma que às vezes nós não conseguimos compreender se nós batermos o olho rapidamente sobre esse texto. Nós vamos achar que Jesus foi rude. Nossa, que estranho Jesus agir assim. Se você bater o olho rapidamente sobre esse texto, você não vai compreender a profundidade de ensino que esse texto dessa mulher cirofenícia, cananeia, ela nos traz e serve para as nossas vidas. O Senhor Jesus tratou com aquela mulher. Observe só. Jesus não foi à casa daquela mulher expulsar o demônio daquela menina, não. O negócio de Jesus foi com a mulher. Foi entre Jesus e a mulher. E no decorrer da história, no decorrer do tempo, Jesus, pelas respostas que aquela mulher estava dando a Jesus, Jesus diz: a sua filha está livre. Jesus não foi à casa dela, Jesus não teve nenhum contato com a menina. Às vezes, nós estamos passando por problemas dentro da nossa casa e nós achamos, e mais especificamente com os nossos filhos, e nós estamos achando que o problema está nos filhos. Mas muitas vezes o problema não está neles, está em nós. Muitas vezes o Senhor Jesus vai fazer que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente possa resolver um problema de dentro da nossa casa. Porque é fácil
nós colocarmos a culpa no outro. O problema é meu marido, o problema é meu filho, o problema é fulano, o problema é minha mãe, o problema... Não. O Senhor Jesus tratou com aquela mulher e como consequência do tratamento que ele teve com aquela mulher, a filha foi liberta. Glória a Deus. A filha Glória foi liberta. Então, desde já eu já te peço, abra o seu coração para aquilo que Jesus está falando conosco nessa noite, através dessa programação, através dessa live. Abra o seu coração. A fé, uma grande fé, anda lado a lado com um coração humilde. Interessante, né? Você vai falar sobre isso, mas o cenário, então, ali nós vemos Jesus na casa de um amigo dele, né? Jesus ali, ele foi ali passar uns dias ali na casa de um amigo, que não fala um amigo, mas nós sabemos que aquela região era uma região gentílica, né? De pessoas que não adoravam a Deus, né? Que não conheciam o Deus de Israel. Não né? era judeus, né? Não era judeu. Então a gente vê, né, um cenário totalmente contrário para essa mulher. Primeiro, né, ela adentra numa casa onde ela não foi chamada, né? Porque Jesus estava numa casa, não é verdade? Ela adentra uma casa que ela não foi chamada. Segundo, ela era mulher, né? As mulheres, elas não poderiam... Tinha muita voz, né? e não poderiam conversar com os homens, ainda mais judeu, né? Sim. O povo era um povo inimigo dos judeus, vamos por assim. Né? Os cananeus, Sim, região que eles estavam, né? Eles região. eram considerados impuros. Né, por causa da idolatria, né? Eles viam o povo judeu como um povo inferior. Os cananeus. Os cananeus. Isso. E os judeus também viam eles como um povo impuro. Porque nós sabemos que a Fenícia ali, cananeus, se remete a Jezabel. Jezabel é aquela que oficializou o culto a Baal, né? Nós conhecemos a história. Então, olha só o cenário que essa mulher enfrentou. E outra, com a filha endemoniada. Situação uma grave. filha endemoniada, os judeus eles entendiam que ela tinha impureza, que ela tinha pecado. Porque eles tinham na cabeça deles que era a punição de Deus para aquela mulher, para aquela menina. Então, o cenário era todo o contrário. Desfavorável. Né? Como que essa mulher, que nem você falou, a fé, meu Deus, quantas vezes talvez você que está aí assistindo, você está com um cenário, né? Trágico, né? Trágico, você fala, eu não tenho saída. Tem saída. Nós vamos ver nessa história a fé dessa mulher. A persistência, a humildade que essa mulher teve. Olha só, no texto em Marcos, capítulo 7, versículo 24, também conta a história dessa mulher cananeia. E ele dá uma informação extra, dizendo assim: a mulher era grega. Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Olha só, em Marcos nós temos a informação que essa mulher era de origem grega. Então, olha só, naquele tempo, e até nos nossos tempos, no tempo de hoje, nós sabemos que a civilização grega era uma civilização conhecida pela sua alta intelectualidade, pelos seus altos estudos. A Grécia, até nos nossos dias, é a representação dos maiores filósofos que esse mundo já teve. E naquela época não era diferente. Então, os gregos... Existem outros relatos que Jesus ele foge de um debate com os gregos. Por quê? Porque eles tinham as suas ideias, eles tinham os seus conceitos humanos. Então, essa informação também ela é importante para que a gente possa entender o caminho que Jesus trilhou especificamente com essa mulher. Para que a gente possa... Queridos, às vezes, o Senhor ele precisa tratar o nosso coração de uma maneira específica.
E somente Ele conhece, né, as fraquezas do nosso coração. Só Ele conhece o que passa dentro do nosso coração. Os nossos corações. Ele esquadrinha os deuses que nós temos dentro do nosso coração. É verdade. Ele esquadrinha. Às vezes nem nós sabemos. Verdade. Às vezes nem nós sabemos. Às vezes a nossa família... Você vem de uma família que é amparada em posses. Por exemplo, a sua confiança... É um exemplo. A sua confiança sempre será em posses. Em bens materiais. Bens materiais. É. E isso foi passado para você de uma maneira natural. E você acha que se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, você não está segura. Está seguro, é verdade. E o que é isso? Idolatria. Isso é idolatria. É quando nós confiamos em algo ou alguém que não é o Deus criador dos céus e da terra. Que tira a glória de Deus. Que tira a glória de Deus. Não é pecado nós termos bens, mas é pecado nós acharmos que a nossa segurança virá dos bens, né? A própria palavra do Senhor diz, né? Maldito é o homem que confia no homem, que confia nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento. No seu próprio conhecimento. Né? Então, existem famílias, por outro lado, verdade. que é amparada em conhecimento. É. Ah, se você não tiver 3 faculdades. Ah, se você não tiver aquele curso de não sei o quê, se você não tiver lido tantos livros. Isso, é verdade. E existe mesmo nessas famílias. Existem pessoas com essa estrutura de raciocínio. Elas se amparam, a sua segurança. Ah, porque se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver isso, você não está seguro. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não que, mais uma vez, não é errado o conhecimento, mas é errado nós ampararmos a nossa segurança nessas coisas. Isso se torna uma idolatria. Idolatria. Eu já conheci uma mulher muito interessante, inclusive hoje ela é uma missionária muito poderosa no Brasil. E ela era, assim, uma mulher muito inteligente. Ela é, né? Porque ela não morreu. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito estudada. Ela chama Andréia Vargas, você conhece. E essa mulher, ela veio de uma família no qual era amparada nessas coisas. No conhecimento, né? pai, o avô e tal. Ela falou, assim, que ela tinha uma idolatria tão grande pelos neurônios que todo mundo saía para beber alguma coisa na faculdade, mas ela não bebia porque ela achava que era errado beber. Ela não bebia para não queimar neurônio. Meu Deus, a que ponto que chegava a idolatria dela? Chegou a idolatria na força do braço ou na força do conhecimento. Interessante, né? E ela se dedica tanto a isso, e se ela não alcançar aquilo é um fracasso, né? Ela se sente uma pessoa fracassada. Então, olha só, por que nós estamos explanando isso? Porque existem inúmeros tipos de família. É verdade. Existem inúmeros tipos de pessoas e existem muitos deuses no qual essas pessoas se amparam. É verdade. Não é verdade? E essa mulher, ela tinha um problema específico. A Bíblia dá alguns sinais. Um sinal é que ela vivia nessa região dos cananeus, no qual o povo era idólatra. É um ponto. Segundo, ela era grega. Uma mulher grega, era de um berço dessa civilização toda de intelectualidade e conhecimento. Interessante. Não é verdade? Então, Jesus sabia que ela estava amparada em muito pensamento idólatra, que era a confiança dela em muitas coisas. De muita sabedoria humana, né? Isso, de muita sabedoria humana. Jesus conhecia, Jesus nos conhece. E aí o Senhor Jesus, ele tem um tratamento específico para ela. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele tem um tratamento específico para você, para a sua família. Ele sabe a raiz do problema. Aquela mulher, ela chega até Jesus com um problema grave, real. A filha estava
passando por um problema gravíssimo. No entanto, lá em Mateus 15, né, que é o texto que nós estamos estudando, meditando aqui, né? Mateus 15, é interessante nós vermos como que o Senhor Jesus, ele lida com essa mulher. A primeira coisa que ele faz, quando ela chega gritando, a palavra de Deus fala que ela chega gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus fez silêncio total. Jesus nem respondeu ela. Ignorou. Eu acredito que nem olhou. Olha só. O que faria o Senhor Jesus ter uma atitude como essa? Nós sabemos que Deus, ele conhece todas as coisas. Às vezes nós não entendemos. Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso? E muitas vezes passando pela situação e ao seu modo de ver e entender, o Senhor não dando atenção para você. Não te ouvindo. Não te ouvindo, não te respondendo. Quantas pessoas às vezes estão clamando e não estão obtendo resposta. Resposta de Deus, Mas verdade. isso não quer dizer que Deus não está no seu problema. Eu creio que Jesus estava resolvendo o problema dessa mulher desde o primeiro momento que ela se achegou a ele. Mas ele estava resolvendo o problema dela de uma maneira inusitada. Ele não responde palavra alguma. Aí depois, ela continua. Ela continua a gritar, ela continua a clamar, a ponto de seus discípulos falar assim: Jesus, manda essa mulher embora. Ela está gritando atrás de nós. Eu acho que ela estava fazendo um escândalo. Eu acho que ela estava fazendo um escândalo, estava pegando mal. Sabe assim? Pegando mal. E aí os discípulos, para amenizar a situação, falam assim: Jesus, manda essa mulher embora. Olha o que as pessoas vão pensar. E a palavra continua falando: manda embora, pois está gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aqui ele já faz uma distinção de nacionalidade. Olha só, ele está falando assim: não, eu vim para as ovelhas de Israel. Você é grega, você é Ciro-Fenícia. Olha só, ele faz uma distinção de nacionalidade. Quer dizer, ele toca na ferida dela. Ele toca na ferida dela. Não, eu creio que ele estava falando assim: eu vim para o meu povo. Porque o Senhor Jesus, ele tinha uma maneira. É claro que depois o evangelho chegou a todos. Nós precisamos entender isso. Mas ali, naquele momento, ele estava para os judeus. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não, olha só, aqui vem a pior resposta de Jesus aos nossos olhos. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus pegou pesado com essa mulher. Não é certo tirar o pão. Ele quis dizer: não é certo eu atender você ao invés de atender o meu povo judeu. Queridos, nós precisamos entender que Jesus, desde o primeiro momento, queria resolver o problema daquela mulher. Mas o problema daquela mulher, que era aquela filha endemoniada, estava amparada em orgulho. Estava amparada em força do próprio braço. Assim como nós falamos, ela era de uma civilização idólatra, ela era também uma mulher grega que era amparada muito em conhecimentos humanos. Então, Jesus, ele estava implodindo ali todo o orgulho que havia dentro do coração daquela mulher. Ele estava falando assim, ele estava querendo que ela reconhecesse a Cristo Jesus como Senhor. Reconhecesse Ele, né? Reconhecesse Ele como Senhor. Né? Então, ele estava mexendo realmente com o orgulho ferido, que estava sendo ferido daquela mulher, para que ela viesse a reconhecer o senhorio de Cristo.
Quantas vezes nós passamos por situações terríveis dentro da nossa casa, mas nós damos crédito a tudo quanto é coisa, menos a palavra de Deus. É verdade. Às vezes nós passamos por problemas com filhos, aí você busca, não é errado fazer isso. Psicólogos. Você busca, mas eu estou falando assim, você só faz isso. Só faz isso. Psicólogo, remédio. Você busca remédio, você busca psicólogo, você busca médico, você busca terapeuta, você busca aconselhamento X, Y, Isso, Z, mas nunca busca aquele que criou todas as coisas. Existem problemas de ordem espiritual. E esse problema dessa filha era de ordem espiritual, estava ligado a um orgulho, a uma soberba, a uma altivez, que vinha de um povo idólatra, que vinha de um povo amparado em muitas crenças, que não era no Deus de Israel. Na verdade, isso que você está falando, quando ele fala cães, né, os cães eram associados a impurezas. Impurezas. Então, quer dizer, o que ele estava falando? Vocês são um povo impuro, vocês são um povo idólatra, vocês são um povo desprezível. É isso que Jesus estava falando. Essa questão que você está falando, deles adorarem outros deuses, de confiarem, né, no conhecimento humano. Tudo isso era verdade. Tudo isso era verdade. Mas, por que Jesus estava falando isso para ela? Porque ela precisava reconhecer. Ela precisava reconhecer. E quantas vezes é difícil, né, a gente ouvir a verdade de Deus, né? Sim, quantas vezes. Como isso é difícil, né? Ou de pessoas que são usadas por Deus para falar a verdade para você. Pessoas que te falam a verdade. Nós precisamos de pessoas que nos falam a verdade. E às vezes é tão difícil ouvir a verdade. É difícil. Imagina para essa mulher, ela está ouvindo aquilo era realmente verdade. Mas ouvir isso da boca de Jesus, aquele que ela estava colocando a sua confiança, porque ela estava gritando e pedindo socorro para ele justamente, é difícil de ouvir. Difícil. Queridos, é difícil nós ouvirmos que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Hoje em dia as pessoas não suportam mais ouvir isso. Nós precisamos de um perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. A ira de Deus está sobre os homens que não reconhecem que Cristo Jesus é Deus. A pessoa, a palavra de Deus fala que todos pecaram e foram destituídos da presença da glória de Deus. Da glória de Deus. Mas a pessoa tem que ter humildade para aceitar isso e muitos não aceitam isso. Sim. Eu pequei aonde? Eles não conseguem entender. Então nós precisamos entender que essa mulher estava amparada em estruturas de orgulho, de conhecimento humano, de conhecimento próprio, de muitas coisas, e Jesus estava implodindo isso e fazendo ela reconhecer que ele era o Cristo. E ela reconhece, ela diz assim: sim, Senhor. A resposta dela é muito humilde. Ela a resposta entendeu, dela eu sou mesmo, né? Por essa resposta você vai ver que ela se arrepende, que ela aceita. Verdade. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Lá em Marcos, o Evangelho segundo Marcos diz: por causa dessa sua resposta, Jesus disse, a sua filha está liberta. Então, o que o Senhor está falando? Porque você reconheceu os seus pecados. Porque você reconheceu que você estava amparado em conhecimento humano, que você estava amparado em sujeira, que você estava amparado em idolatria. Por essas palavras, a sua filha está liberta. É 7:29. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Olha, sim, olha só, Deus. O poder de um arrependimento, o poder de reconhecer que realmente as migalhas de Deus nos alimentam. Aquilo que você falou é muito profundo e importante a gente entender. Amados, a palavra de Deus, ela nos ensina
princípios, ela nos dá a palavra de Deus, ela nos dá chaves espirituais. O que a Cláudia falou no início do programa, né, que essa menina, ela sofria de algo, né, mas na verdade a enfermidade estava sobre a mãe. A mãe tinha uma enfermidade espiritual que precisava ser curada. Então, muitos problemas que os nossos filhos estão vivendo, às vezes, que a nossa família, às vezes você vê algo na tua família, algo no teu filho, né? Você que é pai, você que é mãe, e você vê que é quase não tem solução. Aos seus olhos é impossível. Aos seus olhos. Mas Deus quer tratar o seu coração, Deus quer tratar o seu caráter, né? Deus quer tratar você de muitas coisas. Sim. O orgulho, né? Esse é um mal. Esse é o mal do século, o orgulho. Né? As pessoas acham que pode fazer qualquer coisa, as pessoas acham que pode decidir por elas mesmas, quebrando os princípios de Deus, né? Olha só, essa mulher, ela foi humilde. Ela suportou aquela provação de não ter a resposta em primeiro momento de Jesus, de ouvir os discípulos falando para Jesus, manda essa mulher embora, que ela está gritando, de ouvir Jesus falando, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, de ouvir, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, tudo isso ela teve que ouvir. Jesus estava trabalhando o caráter dela e fazendo que ela se dobrasse diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que era Cristo Jesus, que nós sabemos que é Deus. Olha só, a palavra de Deus diz lá em Tiago 4:6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O orgulho, ele vem do próprio Satanás, né? O orgulho são fortalezas que impedem que nós acessemos a Deus. E quem tem poder nesse lugar? Satanás. Satanás domina o campo do orgulho. Tiago fala, Deus se opõe aos orgulhosos. Imagina só, Deus se opor a nós, virar as costas. É muito forte essa palavra, né? Deus se opõe. Aí você pode pensar, mas eu não sou orgulhoso. Ele fala assim, portanto, submetam-se a Deus. Se você não se submete a Deus, você é orgulhoso. Se você não crê na palavra... Se você não crê na palavra, se você não procura entender a palavra, não é pecado você ter dúvidas em relação a uma coisa e outra. O Senhor Jesus sempre tirava dúvida dos seus discípulos. Ultimamente a gente tem visto muito isso. E aqueles também que não se posiciona diante de uma questão, mas fundamentado na palavra. Hoje nós vivemos dias que você não pode falar ou se posicionar, não é verdade? Então, os orgulhosos são esses também que não se posicionam diante de uma situação. De uma situação, de algo que está acontecendo na sua cidade, no seu país. Prefere ser omisso, né? Então, olha só, Deus se opõe aos orgulhosos. Querido, se aquela mulher tivesse se sentido ofendida, tinha ido embora, né? Falar, onde se viu esse homem? Tô gritando isso. Aqui. Não, ela ficou ali. Ela perseverou. Quantas vezes nós vamos na igreja, por causa de uma coisinha assim, nós viramos a costa para Deus. Não vou mais. Não vou mais. Ou fiz uma oração, Deus não me respondeu. Você entendeu? Estou fazendo tudo certo e Deus não responde. Deus não responde. Essa mulher perseverou. É verdade. Isso é humildade. Às vezes, o não de Deus ou o silêncio de Deus está testando o seu orgulho. Está provando o seu orgulho. Porque Deus nos prova também. É verdade.
Então, ele fala assim, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Glória Graça. a Deus, Tudo glória que a nós Deus. precisamos é da graça de Deus. Da graça. É você receber aquilo que você... Não pense você que porque você é bonzinho aqui, bonzinho ali, se você não se submete à palavra de Deus, o Senhor te tem como orgulhoso. É verdade. Ele fala assim, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Se você está no campo do orgulho, você não está resistindo ao diabo. Ele tem poder sobre a sua vida. Você vê, enquanto Jesus estava destruindo aquelas fortalezas de orgulho do coração daquela mulher, o diabo estava perdendo. Até certo ponto que ele teve que fugir. Porque a palavra do Senhor fala, por causa destas suas palavras, a sua filha está liberta. É o que Tiago fala aqui, ó. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aquela mulher resistiu na humildade. Ela resistiu, ela se submeteu a Cristo. E o diabo teve que sair da sua descendência. Glória a Deus. Então, às vezes, nós passamos por problemas porque nós não nos submetemos a Deus. Você se submete a tudo que fala, a tudo que os homens falam pelo conhecimento humano. Mas quando Deus te fala algo, você fala, eu não sou assim. A palavra do Senhor também diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra fala muito sobre a humildade. Nós precisamos ser humildes para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus também fala, um dia os discípulos interrogaram, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? E Jesus surpreendeu a todos aqueles discípulos colocando uma criança no meio deles e falou assim, aquele que não se tornar humilde como esta criança, de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. Nós sabemos que a criança, pela sua pouca idade, ela é desprovida de muito conhecimento. Ela ainda não tem muitos conhecimentos. Ela é simples, ela é humilde. E o Senhor Jesus fala, se vocês não se tornarem assim, de maneira nenhuma, entrará no reino dos céus. Nós precisamos nos tornar como uma criança, em espírito, para crer nas verdades do Evangelho, para crer nas verdades do Senhor. Às vezes, o seu orgulho, o seu conhecimento humano, a força dos teus braços está te aprisionando, está aprisionando a sua família. O Senhor Jesus fala assim, seja como uma criança. Porque se você não se tornar como uma criança, a criança ela está aberta ao conhecimento. Glória a Deus, é verdade. E ela tem uma facilidade para aprender, né? E para crer. Tudo que você vai colocando. Ela acredita, né? Tudo que você vai colocando no coraçãozinho daquela criança, acredita. De bom e de mal. Aqui já fica um alerta. Porque a criança, ela absorve. Né? Então nós precisamos nos esvaziar. Nos esvaziar, às vezes de conhecimentos, de vaidade, de coisas que nós cremos a vida inteira, de uma forma de pensar. Para quê? Para que nós possamos nos submeter a Cristo Jesus, como aquela mulher que não era da linhagem de Israel, não era do povo de Israel, mas aquela mulher, ela se submeteu a Cristo. Glória ela foi se submetendo, e ela teve a família dela abençoada. Abençoada. Amém, glória a Deus. Então, nós precisamos, abra, já estamos finalizando, abra em Filipenses capítulo 2, não sei se você vai achar, eu acho. Eu virei certinho aqui, pode deixar. Filipenses capítulo 2, versículo 6, olha só, esse texto vai falar da humildade cristã. Queridos, não tem como ser cristão e não ser humilde. Nós precisamos ser humilde em relação a Deus. Humilde em relação à palavra de Deus. A palavra fala assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o Senhor está falando assim, ó, seja a sua atitude cristão
a mesma do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele era Deus, mas ele não se apegou a isso, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O Senhor Jesus era Deus, mas ele se esvazia dessa forma de Deus e se torna um homem como nós, um servo para fazer a vontade do Pai. E muitas vezes nós estamos amparados a tantas fortalezas, a tantas coisas que têm nos aprisionado, e nós não queremos deixar essas coisas. E isso se chama orgulho. Isso se chama orgulho. E para finalizar, Lucas 10, 17, nós já estamos no final. Uma última palavra que fala profundamente sobre a humildade. Lucas 10, 17 diz assim, ó: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, se alegrando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Olha só. Glória a Deus. Jesus enviou os 72 para fazer uma missão. Esses 72, em nome de Jesus, estavam expulsando demônios, estavam curando pessoas. E eles voltam felizes dizendo: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome, pela nossa palavra em teu nome. E Jesus fala, alegre, feliz, ele fala assim: Pai, eu te louvo porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos cultos. Queridos, Deus não tem nada contra sábio e nem contra culto. Tanto é que Deus fala para a gente buscar sabedoria. O livro de Provérbios está aí, que não nos deixa mentir, que fala de sabedoria do começo ao fim. O Senhor não tem nada contra isso. O Senhor tem sobre aqueles que se acham os sábios e os cultos. Esses Deus tem, esses é o que o Senhor se opõe. Que põe a esperança, né, no conhecimento. No conhecimento. É o inteligentinho / arrogante. Esses o Senhor se opõe. Desses o Senhor se esconde. Ele fala: eu me oponho aos orgulhosos, mas eu concedo graça aos humildes. Aleluia. Então, não há nada de errado em você buscar sabedoria na palavra de Deus, não há nada de errado em você buscar conhecimento, mas se você usar desse conhecimento para se tornar um arrogante, o Senhor vai se opor a você. E eram essas fortalezas que Jesus estava quebrando no coração daquela mulher. Queridos, nós somos talvez a geração mais bem instruída que já existiu no mundo. Nós temos internet, tudo à nossa disposição, conhecimento a um clique. O que você quiser conhecer de bom, você vai conseguir através do seu aparelho de celular. Quem não tem um aparelho de celular? Então nós talvez somos a geração, talvez não, eu creio que nós somos a geração mais bem instruída.
As notícias lá do outro lado do mundo chegam em minutos aqui para nós. Mas nós também somos a geração mais doentes. Mais longe de Deus, né? E por quê? Porque é isso, estamos longe de Deus. Muitas vezes o conhecimento está nos tornando arrogantes. E os arrogantes se tornam loucos. Às vezes nós vemos uma sociedade tão adoecida. E nós não entendemos por quê. Sabe por quê? A raiz é o orgulho. Esse mundo precisa se submeter a Deus. Por isso nós, como igreja do Senhor, precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos anunciar, porque a saída para essa geração está no Senhor. É verdade. A saída para a sua família está no Senhor Jesus. Uma geração rendida, né, ao conhecimento, né, da palavra. Uma geração que tem conhecimento, mas que está se opondo a Deus, que está se ensoberbecendo muitas vezes. Isso está adoecendo as nossas famílias, isso está adoecendo a nossa sociedade. O Senhor, Ele liberta aquela mulher de todo o orgulho que estava como muralhas dentro do seu coração. No momento que essa mulher é liberta, a sua filha também é liberta. Glória a Deus. Às vezes nós estamos buscando algo lá fora, que o Senhor está falando conosco. Olha para dentro de você, olha o seu comportamento, olha como que você tem se afastado de Deus. Você precisa se achegar mais a Deus, mais à palavra, se submeter a Deus. Submeter a Deus é obedecer. Uma grande fé, queridos, anda lado a lado com um coração humilde. A gente precisa entender que o que você estava falando, vivemos, né, vemos uma geração sem identidade. Nós temos que saber a nossa origem, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós somos filhos de Deus, você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso, que nós, estamos indo para o caminho de volta para casa, de volta para os braços do Pai. Então nós precisamos entender, ter essa humildade, Você precisa ter essa humildade para crer na palavra de Deus. A humildade que Cristo Jesus teve, se esvaziou. Nós precisamos nos esvaziar e receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Senhor e Salvador da nossa casa, da nossa família e dos nossos filhos. Amém? Fique com essa palavra ao seu coração. Nós queremos orar para finalizar essa live. Nós já passamos alguns minutinhos, mas nós estaremos orando. Amor, você pode orar? Glórias a Deus. Pai, nós oramos, ó Pai, nesta hora, Senhor. Pedimos que o poder do Espírito Santo, ó Pai, esteja, ó Pai, agindo agora para que a todas as famílias, ó Pai, as pessoas que estão assistindo, ó Pai. Pai, que nós venhamos deixar o orgulho, ó Pai. Que nós venhamos voltar para a palavra, que nós venhamos voltar, ó Pai, para os braços do Criador, ó Pai. Amém, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor fez os céus e a terra, ó Pai. Que o Senhor é soberano, ó Pai. E o nosso papel, ó Pai, é anunciar, ó Pai, a Tua palavra, é anunciar, ó Pai, é resgatar, ó Pai, os filhos do Senhor, ó Pai. Amém, por isso nós estamos aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, venha invadir os corações, ó Pai. Que essas pessoas venham fazer uma reflexão, ó Pai, amém, nesta Jesus. noite, ó Pai, que elas são filhos de Deus, ó Pai. Que venham deixar todo orgulho, toda soberba, Pai, e que venham confiar em Ti, ó Pai, confiar no Santo Espírito do Senhor, que habita no meio de nós, que habitam em nós, ó Pai. Em nome Pai, de nos dê Jesus. sabedoria, ó Pai, nos dê conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, viver, ó Pai, na Tua presença e viver em santidade, ó amém. Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar aqui pelo Francisco Ferreira, que pede oração pela união da família. Vamos orar rapidamente. Glória a Deus. Ó Deus, nós colocamos Verdade, a vida do Senhor.
Irmão Francisco Ferreira, que pede a união, Pai, da sua família. Ó Deus, nós oramos, rogamos para que o Senhor visite a família deste homem, Pai. Ó Deus, ele está colocando a família dele nas suas mãos. E nós sabemos que todo aquele, Pai, que busca o Senhor e encontra resposta. Ó Deus, que ele venha ter resposta dos seus pedidos. Nós oramos e rogamos, Senhor, pela união desta família. Que todas as fortalezas de Satanás, todo o engano, toda mentira caia por terra em nome de Jesus. E que haja uma restauração desta família para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e já agradecemos ao Senhor por esse momento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor permitir, quarta-feira estaremos de volta. Amém. Glórias a Deus. Fique com Deus e tenha uma semana abençoada.